Hoje vamos analisar três formas bem diferentes de encontrar valor no mercado de ações, mesmo depois dessa alta recente. Uma busca por mais segurança e renda e também uma tese de crescimento e transformação. E para cada uma, temos um caso prático aqui na mesa. SLC Agrícola, BB Seguridade e Porto Seguro. Nossa missão é entender a fundo a situação de cada uma, né? Ver os riscos e o que o futuro pode reservar. Exatamente. O cenário atual pede um olhar quase de detetive. Com muitas ações já bem esticadas, a análise de fundamentos se torna a principal ferramenta. Aliás, vale um comentário rápido. Em momentos assim, ter uma reserva de caixa, talvez numa renda fixa com liquidez, pode ser uma jogada bem inteligente. Permite que a gente aproveite essas oportunidades que aparecem sem precisar vender outra coisa correndo, sabe? E as três empresas de hoje são bons exemplos de oportunidades que podem estar meio escondidas à vista de todos. Boa, então vamos começar pelo campo, com a SLC Agrícola, código SLCE3. É uma gigante do agronegócio focada em soja, milho e algodão, mas olha, olhando os números de primeira, confesso que algo me assusta um pouco. O indicador de preço sobre lucro, por exemplo, parece muito alto. E essa é a primeira, digamos, armadilha ao analisar empresas cíclicas. Em um ciclo de baixa, como o que o agronegócio vive agora, o lucro da empresa é espremido. É como julgar a capacidade de um pescador olhando o barco dele no meio de uma tempestade. O lucro baixo faz o indicador preço-lucro parecer inflado, artificialmente, e assusta quem olha só superficialmente. Faz todo sentido. O lucro está baixo por causa do ciclo, não porque a empresa ficou ruim. Então, qual métrica a gente deveria usar para não cair nessa armadilha? A gente precisa olhar para o valor dos ativos, o barco em si, não para o resultado da pesca num dia ruim. Por isso, a métrica correta aqui é o preço sobre valor patrimonial, o famoso PVP. É ele que nos dá a real dimensão do valor da companhia. Ok, PVP. Mas aqui a coisa fica ainda mais curiosa. Olhando em qualquer site financeiro, o PVP da SLC aparece como 1,48. Mas pelo que eu entendi dos nossos estudos, esse número também não conta a história completa. É isso mesmo? Quer dizer que o número que todo mundo vê está de certa forma errado? Errado é uma palavra forte, mas incompleto é perfeito. E aí vem o pulo do gato da análise. O valor contábil das terras da SLC, que é a base para esse cálculo, está registrado pelo preço de aquisição, de anos ou até décadas atrás. Não reflete nem de longe o quanto essas terras valem hoje no mercado. Uau! E qual o impacto disso quando a gente faz o ajuste? O impacto é brutal. Ao reavaliarmos as terras da empresa pelo preço de mercado atual, o cenário vira de cabeça para baixo. Aquele PVP de 1,48 despenca para a região de 0,55. Cai para menos da metade. Exato. E isso está entre os menores valores históricos da empresa. Na prática, é como se o mercado estivesse oferecendo a chance de pagar 55 centavos por um ativo que, na realidade, vale R$1. Certo, isso é um desconto enorme. Mas o mercado não costuma dar dinheiro de graça. Se o preço está tão baixo, deve haver uma razão para tanto pessimismo. O que está acontecendo? Sem dúvida. E os ventos contrários são fortes. Primeiro, os preços das commodities que a SLC produz, soja, milho ou algodão, estão em queda no mercado internacional. Segundo, o real se valorizou contra o dólar, o que prejudica diretamente uma empresa que tem a receita dolarizada. E terceiro, a dívida da companhia cresceu e o custo dessa dívida aumentou com a alta dos juros. O mercado está olhando para essa tempestade de curto prazo e precificando a empresa para o pior. Entendi a tempestade. Mas, por outro lado, olhando o histórico, a empresa parece ter um ótimo histórico de navegar por elas, né? Desde o IPO, a área plantada da SLC saltou de 100 mil hectares para mais de 830 mil. É um crescimento impressionante. E essa é a beleza do modelo de negócio deles. Parte desse crescimento vem com uma estratégia muito inteligente de arrendamento e parcerias, o que permite uma expansão mais rápida sem precisar comprar todas as fazendas. E as terras que eles de fato possuem são um gerador de valor silencioso. O portfólio de terras do IPO, por exemplo, se valorizou a uma taxa de 13,44% ao ano. 13% ao ano? Isso. É quase o dobro do CDI líquido no mesmo período.
Hoje, o valor total das terras próprias da empresa é estimado em 13,4 bilhões de reais. Beleza, isso nos leva a outro conceito importante, o tal do NAV, o valor líquido dos ativos, certo? Como a gente traduz esse valor todo para o preço da ação? Exato. O NAV é basicamente o valor justo da empresa se ela fosse liquidada hoje. Pegamos o valor de mercado de todos os ativos, como as terras, e subtraímos todas as dívidas. Nos nossos estudos, esse cálculo para a SLC aponta para um NAV de R$ 31,90 por ação. Agora, compara isso com o preço que a ação negocia hoje na Bolsa, na casa dos R$ 17. Nossa, o desconto é de quase 45%? É um abismo. E se o ciclo do agronegócio virar, o que a história nos diz que poderia acontecer com o preço? A história mostra que, em ciclos de alta, o mercado fica eufórico e a SLC já chegou a negociar por 2 ou até 2,5 vezes esse NAV. Se esse padrão se repetir, a gente estaria falando de uma cotação potencial entre R$ 64 e R$ 80 por ação. Um potencial enorme. Gigantesco. Mas o grande desafio, e aí está o risco, é que ninguém sabe se o próximo ciclo de alta começa amanhã ou daqui a 5 anos. Uau! É o tipo de análise que mostra que investir não é só olhar o número na tela. Exige um trabalho de detetive para encontrar o valor real. Então, resumindo, a SLC é uma tese de paciência, de esperar um ciclo que pode demorar anos. Isso me faz pensar no oposto. E se alguém busca algo mais previsível, uma empresa que gera caixa de forma consistente, quase como um relógio? Imagino que isso nos leva diretamente para o setor de seguros com a BB Seguridade. É a transição perfeita. Se a SLC é a aposta na virada de ciclo, a BB Seguridade, código BBSE3, é a tese da consistência e da previsibilidade. É uma verdadeira máquina de criar valor. O retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI, da empresa fica consistentemente na casa de 60% a 80%. De 60% a 80%? É um número espetacular. Espetacular. Para se ter uma ideia do que isso significa na prática, desde o IPO em 2013, o retorno total para o acionista foi de 400%, contra 166% do Ibovespa no mesmo período. Impressionante. E hoje, com a cotação entre R$ 35 e R$ 36, o preço-lucro está em torno de 7,8. O que esse número nos diz sobre o que o mercado espera da empresa? Ele nos diz que o mercado está extremamente pessimista. Um PL de 7,8 basicamente precifica um cenário de crescimento zero ou até negativo para os lucros no próximo ano. E o fascinante é que mesmo que esse pesadelo se concretize... Mesmo no pior cenário? Exato. A empresa ainda estaria barata em relação à sua média histórica e, nesse cenário de lucro estagnado, o dividendo pago ao acionista seria superior a 10% ao ano. Quer dizer, o mercado está precificando o pior cenário possível e, mesmo que ele aconteça, o investidor ainda recebe um salário de mais de 10% ao ano só em dividendos. Qualquer crescimento acima de zero é bônus. Exatamente essa lógica. Se a empresa conseguir apenas crescer os lucros em linha com a inflação, digamos, 6% ao ano, o retorno esperado já sobe para a inflação mais uns 11% ao ano, só com os dividendos. Isso sem contar uma possível reavaliação dos múltiplos, né? Em um cenário de juros mais baixos, o mercado já pagou 10, 12 até 15 vezes o lucro pela BB Seguridade. Uma volta à média já adicionaria um ganho de capital bem relevante. Ok, a tese parece bem sólida. Mas, sendo uma empresa ligada a um banco estatal, não existe um risco dela ficar, sei lá, lenta, burocrática e perder espaço para as fintechs e insurtechs que são muito mais ágeis e inovadoras? Essa é a principal dúvida que o mercado tem. E é uma pergunta justa. Mas a estrutura da BB Seguridade é muito inteligente para mitigar esse risco. Ela opera através de parcerias estratégicas com empresas privadas de ponta em cada segmento. Por exemplo, na parte de seguros, o parceiro é a Mapfre. Na de saúde, é a Principal.
Isso traz uma gestão privada, focada em eficiência para dentro da operação e reduz muito o risco de uma interferência estatal direta ou da empresa ficar para trás tecnologicamente. Então, os pilares são essa liderança de mercado, o setor de seguros que ainda cresce no Brasil, essas parcerias inteligentes e um histórico de resiliência, certo? Perfeito. É uma empresa que já provou que consegue gerar lucro e pagar dividendos em qualquer cenário, seja em recessão, seja na pandemia. É o pilar de estabilidade da nossa análise de hoje. Entendi. BB Seguridade é a fortaleza dos dividendos, a tese da estabilidade. Mas ainda dentro do setor de seguros, existe uma história mais focada em crescimento e reinvenção. Uma empresa que talvez não pague tantos dividendos hoje, mas que está reinvestindo lucro para crescer mais rápido. Ótima pergunta. E a resposta é sim. Essa empresa é a Porto Seguro, PSA 3. Ela opera no mesmo setor, mas a estratégia é o dia e a noite em comparação com a BB Seguridade. A Porto está no meio de uma profunda transformação. Transformação? Como assim? A Porto Seguro não é basicamente uma empresa de seguro de carro? Era. E essa é a grande mudança. Historicamente, sim, ela era totalmente dependente do seguro de automóveis. Hoje, essa área representa apenas 34% do lucro total, e esse número continua caindo. A Porto Seguro é quase como uma daquelas bandas de rock antigas que de repente lança um álbum de sucesso num gênero completamente novo. O mercado ainda vê pelo seu hit antigo, o seguro de carro, mas o futuro e o crescimento estão em outro lugar. Gostei da analogia. E quais são esses novos hits da Porto Seguro? São vários. Hoje, 16% do lucro já vem do braço de saúde. 24% vem do Banco Porto Seguro, com cartões de crédito e financiamentos. E 5% vem da vertical de serviços, como consertos e instalações. O seguro de carro, que é um mercado de crescimento lento e competição brutal, está virando apenas uma das fontes de receita, e não a principal. Mas essa diversificação não é arriscada. Sair do negócio que eles dominam, para entrar em saúde, serviços financeiros, áreas onde a concorrência também é gigantesca. Isso não pode dar errado? O risco existe, claro, mas a execução da Porto tem sido impecável. A filosofia da empresa é entrar apenas em negócios onde eles conseguem ter um retorno muito alto. E os números comprovam isso. O ROI da maioria desses novos braços de negócio fica acima de 20%. O pior desempenho é o da Porto Serviços, com um ROI de 18%. E aí vem a comparação. Esse número, que é o pior deles, já é um retorno no mesmo nível de um gigante como o Itaú. Isso coloca as coisas em perspectiva. Um ROI de 20% ou mais significa que para cada R$ 100 que a empresa reinveste no negócio, ela gera R$ 20 de lucro novo todo ano. É uma máquina de compor capital a uma velocidade altíssima. Exatamente. E a estratégia fica cristalina quando olhamos as taxas de crescimento. Enquanto o seguro de carro cresce a um ritmo lento de 5% ao ano, os outros segmentos, como o seguro residencial, consórcios e cartões, onde a participação de mercado ainda é pequena, esses crescem muito mais. Crescem a taxas de 20% a 30% ao ano. É uma mudança de marcha visível. Então a gente tem um motor de crescimento lento, o seguro de carro, e vários motores menores que estão a 200 por hora. A velocidade média da empresa deve aumentar muito com o tempo, certo? Como isso se refletiu no retorno para o acionista até agora? O reflexo foi espetacular. O dividendo não é o foco principal aqui. Eles pagam cerca de 45% a 50% do lucro. O resto é reinvestido nesses motores de alta velocidade. Desde o IPO, o retorno total para o acionista foi de impressionantes 4.000%. 4.000%? Isso dá uma média de 19,4% ao ano. É um retorno real acima da inflação de mais de 12% ao ano por um período muito longo. E mesmo com a ação subindo hoje na casa dos R$ 29, ainda parece ter um potencial atrativo. Sim. Se a gente combina um dividendo estimado de 5,3% com o crescimento gerado pelo reinvestimento da outra metade do lucro naquele ROI altíssimo de 23%, o retorno total implícito para o acionista ainda pode chegar a 17,4% ao ano. É uma tese de execução de uma estratégia de crescimento que vem dando muito certo. Para fechar o círculo, então, hoje nós vimos 3 teses de investimento completamente diferentes.
A SLC Agrícola, uma aposta na virada de ciclo do agro com um valor enorme escondido em suas terras. A BB Seguridade, um pilar de estabilidade, geração de caixa e dividendos. E a Porto Seguro, uma história de transformação, uma máquina de crescimento rentável que está se reinventando. Exato. Cada uma com seu perfil de risco e recompensa. A SLC exige estômago para volatilidade e paciência para esperar o ciclo. A BB Seguridade oferece mais previsibilidade, um fluxo de renda mais constante. E a Porto Seguro depende da contínua disciplina da gestão para executar essa estratégia de crescimento. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? Vimos como a percepção do mercado e os ciclos influenciam demais o preço. O agro está em baixa, visto com desconfiança, enquanto o setor de seguros é visto como defensivo, como estável. O que levanta uma questão importante para se pensar. Existe um ditado famoso no mercado que diz: para comprar ao som dos canhões, ou seja, em momentos de pessimismo extremo como talvez o agro viva hoje. Outro ditado diz para investir em negócios de alta qualidade a preços justos, o que se encaixa mais no perfil das seguradoras. Como equilibrar a busca por uma virada de ciclo que pode ser muito lucrativa, mas é incerta, com a aparente segurança de uma empresa líder e consistente? Em que ponto um preço baixo é uma pechincha, uma oportunidade real, e em que ponto ele é só um alerta de que os problemas podem durar muito mais tempo do que a gente imagina? Este é um resumo sobre o potencial de investimento em 3 empresas bem conhecidas da Bolsa Brasileira, com base nas cotações atuais. Olha, nossos estudos recentes indicam que, mesmo com a alta do mercado, algumas companhias ainda apresentam fundamentos sólidos e preços que podem ser considerados bem atrativos. Primeiro, vamos falar da SLC Agrícola, com o código SLCE3. Ela é uma das gigantes do agronegócio, focada em soja, milho e algodão. A ação está ali, na casa dos R$17, mas o pulo do gato aqui é o seguinte: o valor real das terras da empresa é muito maior do que o que está registrado oficialmente. Se a gente considerar esse valor atualizado, o valor patrimonial por ação pularia para R$ 31,90. Isso quer dizer que ela está negociando com um desconto de quase 45%. Em segundo lugar, temos a BB Seguridade, o código é BBSE3. A cotação dela está na faixa de R$ 35 a R$ 36. O que chama atenção aqui é que seu indicador de preço-lucro está em 7,8, bem abaixo da média histórica dela. E olha só, o potencial de retorno só com dividendos é estimado em 11% ao ano. E por último, vamos dar uma olhada na Porto Seguro, código PSSA3. A cotação atual está na região dos R$ 49. O que impressiona na Porto é a sua rentabilidade. O retorno sobre o patrimônio líquido dela é de 23%, um baita indicador de eficiência. E enquanto o seguro de automóvel cresce mais devagar, seus outros negócios, como saúde e serviços financeiros, estão crescendo a taxas de 20% a 30% ao ano. Então, para resumir, a análise aponta oportunidades na SLC Agrícola por seu valor descontado, na BB Seguridade pelos dividendos robustos e na Porto Seguro pela alta rentabilidade e diversificação. Este estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de responsabilidade de cada investidor. Um abraço e até a próxima.